vamos meditar um pouco no livro do Apocalipse, capítulo 5. Apocalipse, capítulo 5. Eu estive pensando, inclusive, num tema que seria possível e viável para nós nessa manhã. E eu resolvi dar o título de O Envio do Espírito Santo. Diante do cenário que nós estamos vivendo, surge naturalmente algumas perguntas. Naturalmente, algumas perguntas vêm à nossa mente. E uma das perguntas que normalmente nós nos fazemos é: qual é o momento que nós estamos vivendo no cenário profético? Uma das perguntas que vem à nossa mente diante de tudo que estamos presenciando, ou mesmo experimentando, quer seja no aspecto financeiro, quer seja no aspecto familiar, quer seja no aspecto emocional ou mesmo espiritual. A pergunta que naturalmente vem à nossa mente é: qual é o momento, qual é o cenário, a que hora nós estamos no relógio de Deus? Essa é uma pergunta que é fundamental respondermos nessa manhã. Pelo pouco tempo que temos, eu me proponho a responder essa pergunta: qual é o momento que estamos vivendo no cenário profético? Eu pretendo com isso mostrar para a igreja, de maneira muito clara, muito rápida e pontual, qual é esse momento. Apocalipse, no capítulo 5, versículo 6. Eu quero ler com vocês alguns versos aqui nesse capítulo. Apocalipse, capítulo 5, versículo 6. Na minha Bíblia diz assim: então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes entre os anciãos, de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviado por toda a terra. Então veio, pois, e tomou o livro da minha mão, daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo um deles uma harpa e taças de ouro cheio de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, de toda língua, de todo povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino de sacerdotes e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era milhões de milhões, milhares de milhares. Proclamaram em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder. Que mais, irmãos? Me ajudem. A riqueza. Que mais? Sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, seja a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Que o Senhor abençoe a sua poderosa palavra. Queridos irmãos e preciosos amigos, o livro de Apocalipse é um livro que deve ser o nosso livro de cabeceira. Capítulo 1 descreve a realidade de um Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3 revela esse Cristo glorificado conduzindo a igreja cristã através das eras. O capítulo 4 e 5 descreve esse
Cristo glorificado, sendo entronizado ao lado do seu Pai no reino celestial. O capítulo 6 e o capítulo 7 revela o desvendamento do livro selado. O capítulo 7, principalmente, você percebe ali os 144 mil que João ouve, mas também descreve a grande multidão de salvos que ele vê com seus olhos. O capítulo 8 e 9 descreve claramente as sete trombetas de Deus. O capítulo 10 é perceptível ali o livro selado, o conteúdo do livro, o livrinho que é dado na mão do anjo. O capítulo 11 você vê as testemunhas de luto, que é o Antigo e o Novo Testamento, em uma era em que ele seria pisoteado. O capítulo 12 você vê o desfecho, você vê o grande conflito ali, Miguel se levantando para combater as forças das trevas. Você vê o bebê nascendo, o inimigo perseguindo, mas você também vê o remanescente de Laodiceia. No capítulo 13 você vê as duas bestas, os poderes que se levantaria nos últimos dias para poder de alguma maneira oprimir o povo do advento. O capítulo 14 você vê a tríplice mensagem angélica de maneira muito clara sendo esboçada ali. O capítulo 15 e 16 você tem as 7 últimas pragas. Você vê também claramente, no capítulo 17, o juízo de Babilônia. Aqueles que não se dobraram, aqueles que se opuseram ao povo de Deus e à sua mensagem. O capítulo 18 você vê de maneira muito clara esse julgamento e pedindo ao povo para que saia de Babilônia. O capítulo 19 você encontra Jesus Cristo aparecendo como o grande agricultor com a foice na mão para colher o seu povo, isto é, a segunda vinda de Cristo Jesus. O capítulo 20 você tem o milênio, e o capítulo 21 e 22 termina o livro do Apocalipse descrevendo a realidade de um mundo sem pecado, como as coisas vão terminar para os filhos de Deus. Mas a mensagem de hoje está exatamente no capítulo 5, onde descreve a entronização de Cristo. A entronização de Cristo no santuário celestial, um momento especial onde Jesus Cristo, ele é empossado ao lado de seu Pai para reger no santuário celestial. E é impressionante esse texto porque, especialmente o versículo 6, fala de que assim que ele é empossado entre a divindade, os anciãos, os 24 anciãos, que são pessoas mártires, que foram ressuscitadas aqui da terra, e foram levados para os céus como as primícias daqueles que dormem. Assim que ele se levanta, assim que ele é entronizado entre os querubins, entre os seres celestiais, é dito que os 7 Espíritos de Deus são enviados por toda a terra. O 7 Espírito é uma expressão utilizada para o Espírito de Deus sendo enviado para a terra, sendo direcionado para aqueles que ficaram aqui na terra. O Espírito de Deus sendo enviado. Eu coloquei esse gráfico aqui para vocês entenderem um pouquinho de que momento, qual é o momento que nós estamos vivendo no cenário da profecia. Quando a gente analisa esse gráfico, a gente começa a perceber que alguma coisa terá lugar antes do fechamento da porta da graça. Alguns eventos teriam lugar. E de maneira muito especial, começa com a reforma espiritual. Depois tem selamento, chuva serôdia, alto clamor, sacudidura, tempo de angústia prévio. Nós não temos data, não temos profecias cronológicas para apontar para um momento com datação para o tempo do fim. Não há isso na profecia, mas o que há são eventos que teriam lugar quando estivesse próximo do fechamento da porta da graça. E eu queria dizer para você de maneira muito clara qual é o momento que nós estamos vivendo. A partir desse gráfico, eu queria que vocês entendessem que o momento que nós estamos vivendo é o momento da reforma espiritual. É o momento de buscarmos esse espírito que foi outorgado por Cristo quando ele foi entronizado ao lado de seu Pai. Esse espírito que inicialmente foi derramado no Pentecostes, aonde homens e mulheres saíram
possuídos por ele, para proclamar a mensagem a toda a raça, tribo, língua e nação. Que de maneira muito clara, Colossenses capítulo 1, verso 23, deixa claro que por meio desse Espírito, toda criatura debaixo do céu ficou sabendo do Evangelho eterno. Esse Espírito que inicialmente se moveu, e aí eu quero fazer você lembrar de algo muito especial. Há muito tempo atrás, esse mesmo Espírito, ele se move em um planeta imerso em um grande cubo de gelo, sem vida, sem forma, um planeta vazio. E quando esse Espírito se move, o que acontece? O planeta Terra recebe as condições climáticas necessárias para que a vida aconteça. Há muito tempo atrás, esse mesmo Espírito se move num vale cheio de ossos secos. E como o mover desse Espírito, o que acontece com aquele vale de ossos secos? Aqueles cadáveres começam agora a ter forma e vida. Há muito tempo atrás, esse mesmo Espírito se moveu no útero de uma mulher chamada Maria. E como resultado do mover desse Espírito, Jesus Cristo foi gerado para que nos trouxesse vida e salvação. Há muito tempo atrás, esse mesmo Espírito, ele se moveu em um lugar chamado cenáculo, um quarto alto do templo, onde havia homens ali que estavam orando. E pelo mover desse Espírito naquele ambiente, esse Espírito foi derramado e o mundo ouviu, o mundo sentiu o abalo das pregações daqueles homens. O Império Romano tremeu diante do poder desses homens pregando, cheios do Espírito Santo. E a igreja se multiplicava, um sermão de Pedro converteu muitas pessoas, cerca de 3.000 pessoas. Em Atos capítulo 4, versículo 4, você vê que em um dado momento ali, a mensagem, ela alcança a cerca de quase 5.000 pessoas. E depois no capítulo 5, você percebe que uma multidão incontáveis de crentes, de pessoas vinham para o Evangelho. E a gente começa a perceber, estamos cansados de olhar para os relatos do livro de Atos, de ver o que o Espírito Santo fez com aqueles homens na chuva temporã, de ver como aqueles homens simples, incultos, homens que não passaram, muitos deles não passaram pela faculdade da época, homens que não tinham talentos. Vimos como Deus usou esses homens para abalar o Império Romano, para fazer estremecer o governo, para causar um colapso no governo de maneira positiva, para abalar os corações dos governantes. E quando a gente começa a perceber o cenário profético, Cristo Jesus no santuário celestial sendo entronizado, o Espírito foi derramado na terra, esses homens fizeram uma grandiosa obra, um grande trabalho para a pregação do Evangelho, e agora nós estamos no momento do tempo do fim. O cenário é um cenário onde nos convida a recebermos esse Espírito Santo, não como eles receberam, não na mesma medida, mas em uma medida muito maior do que eles receberam. E a pergunta que vos faço é: estou eu preparado? Estou eu preparado para receber o Espírito Santo de Deus e fazer a obra de Deus acontecer na minha vida, primeiramente, depois em volta daqueles que estão na minha família, no meu trabalho, os parentes, os amigos? Estou eu me colocando nessa posição? Ou eu estou impedindo de receber o Espírito Santo? O que está acontecendo na minha vida para que esse Espírito possa fazer uma obra? Estou eu me colocando na posição que Ele espera que eu me coloque? Ou eu estou preocupado demais para me preparar para receber o Espírito de Deus? Ellen White, escritora muito conhecida nossa, temos alguns amigos aqui de outras igrejas, e Ellen G. White é a profetisa de Deus para os cristãos da atualidade. Ela não é a profetisa só da igreja remanescente. Ela é uma profeta para os nossos dias. E ela escreveu as seguintes palavras: pondo de parte todas as divergências
todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão. Isso aqui ela está falando em relação ao momento que eles passaram, a igreja apostólica. Uniram-se em íntima comunhão cristã. A tristeza lhes inundava o coração, ao se lembrarem de quantas vezes o havia mortificado por terem sido tardos de compreensão, por terem sido falhos em entender as lições que não procuraram entender. Os discípulos sentiram as necessidades espiritual e suplicaram do Senhor a santa unção que os deviam capacitar para o trabalho de salvar almas. Não suplicaram essas bênçãos apenas para si. Eles sentiam responsabilidade que cabia nessa obra de salvar almas. Compreendiam que o evangelho deve ser proclamado ao mundo e deve ser proclamado com o poder que Cristo prometeu. Diante dessas palavras, percebemos qual era o espírito que reinava no coração da igreja apostólica. Eles se colocaram na posição, resolveram as diferenças que tinham entre eles. O desejo de supremacia, de querer ser melhor do que, de achar que um era melhor do que o outro. Resolveram todas as dificuldades que haviam entre eles. E depois que eles se colocaram diante de Deus, clamando pela promessa, eles receberam o Espírito Santo. Da mesma maneira como isso aconteceu, há um chamado divino para nós também, em nossa sociedade. Há um chamado divino para cada cristão que está vivendo no cenário que nós estamos vivendo. Enquanto o mundo está se despedaçando, enquanto o mundo está entrando em uma convulsão, Deus está levantando homens e mulheres que querem se consagrar a Ele. Homens e mulheres que querem viver uma vida de consagração e busca pelo Espírito Santo. E sabe por quê? Deus está chamando esses homens e essas mulheres, porque logo logo virá o alto clamor. Logo logo vai chegar o momento em que nós precisamos proclamar essa mensagem com poder, onde iremos curar pessoas. Vai chegar o momento em que nós precisamos nos aventurar diante de autoridades, diante de líderes, de governantes, para darmos testemunho de nossa fé. E a pergunta é, estaremos preparados para isso? A pergunta é, estou eu com o Espírito Santo de maneira que eu não valorize nem mesmo a minha própria vida, nem os meus pertences em favor da causa, em favor do Evangelho? A pergunta é, estaremos na condição de proclamarmos a mensagem em qualquer lugar, em qualquer situação? Essa é uma pergunta que temos que fazer. E como pastor eu tenho me preocupado com isso. Porque a igreja na América do Sul se constitui de 70% de pessoas que são novas na experiência cristã. Os últimos dados do concílio, que é feito todos os anos, aconteceu essa semana, o concílio anual da divisão. O secretário apontou que 70% dos membros adventistas têm em média, na América do Sul, tem em média 9 anos de convertidos. Entre 1 e 9 anos. Imagine, 70% da igreja não conhece o que é isso aqui. Não conhece profundamente as profecias. Não tem buscado se colocar nessa posição, talvez. Porque se eu não conheço a mensagem, como é que eu vou me colocar na posição para receber o Espírito Santo? Me diga, como? Eu preciso conhecer. E 70% da nossa membresia tem entre 1 e 9 anos de convertido, que se converteu com o estudo bíblico, o estudo bíblico mais simples que nós temos, talvez não tenha esse conhecimento. E a gente precisa buscar para nos colocarmos na posição para sermos recebidos por Deus e prontos para proclamar a sua obra. A gente precisa buscar esse espírito. E eu tenho me preocupado como pastor. Por quê? Porque enquanto o mundo está aí fora se despedaçando, nós precisamos ter uma igreja que fique no cenáculo, clamando a Deus, orando na madrugada, buscando o Espírito, porque quando tudo isso passar, vai ser dado um curto espaço de tempo para sermos usados por Deus. Não se engane, nós não teremos todo o tempo do mundo que você acha que teremos. Depois que passando, o meu apelo é que você
Não queira atualizar o seu seriado agora. Não queira. Não queira fazer pacotes de canais para assistir assistir o Campeonato Brasileiro ou a final da Champions League. Talvez eu esteja falando para algum jovem nesse momento, precisa ouvir essas coisas. E aqui não é mais um sermãozinho para passar a mão na cabeça da juventude. Aqui é um sermão para dizer para você qual é o tempo que você está vivendo agora. E dizer que Deus espera de você um testemunho verdadeiro e não um testemunho frouxo. É hora de nos consagrar. Adeus Champions League, adeus seriados, é hora de buscarmos a Deus, porque o Espírito de Deus não duela com essas coisas, ele não tem espaço na mente quando a gente está dividido. Quando a gente procura viver uma vida dividida, o Espírito de Deus não tem como atuar na vida. Por amor de Deus, entenda isso. É preciso dedicação exclusiva, é preciso entrega genuína, é preciso de um coração quebrantado e sensível ao lado de Deus. Se não for assim, o Espírito de Deus não vai fazer a obra que Ele quer fazer e jamais estaremos preparados para as coisas que virão. Porque o que é que vai vir na sequência? Vai vir decreto dominical? Vai vir abandono das grandes cidades? O tempo da graça vai se completar. Os 4 anjos soltarão os ventos da terra. As calamidades, as tsunamis, maremotos, guerras, furacões, tudo vai acontecer na sequência. E a pergunta é: estarei eu preparado para o tempo de angústia? Estarei eu preparado para um decreto de morte? Só haverá um povo que estará preparado. Aqueles que agora entenderem o momento de consagração e de entrega. E eu queria nessa manhã desafiar essa igreja. Eu queria convidar os diáconos. Lá atrás nós temos alguns manuais e Deus tem me incomodado nas madrugadas. E Ele tem me dito: Ismael, você foi chamado para quê? Não foi para colocar consagração, para guiar um rebanho para mais perto de mim? E o que você tem feito em favor disso? E Deus tem me incomodado a cada madrugada que eu me levanto para orar pela igreja. E eu resolvi dar para cada um de vocês que vieram aqui um exemplar desse. Comunhão e santidade. Vocês podem pegar, os diáconos já podem entregar um por família, por favor. Esse é um guia que vai nos ajudar a cada madrugada. E eu estou me propondo, às 5 da manhã até às 6, estar com você. Claro que a gente não pode estar no templo. A igreja aqui, ela votou que a gente respeita, tem toda a questão envolvendo o sanitarismo. E eu respeito a decisão da igreja. Mas aqueles que não puderem, para aqueles que quiserem, melhor dizendo, eu vou estar com um aplicativo chamado Zoom, na madrugada das 5 às 6 da manhã, para que você, juntamente comigo, vamos buscar por 21 dias o batismo do Espírito Santo. Amém? Eu ouço um amém convincente. Eu quero saber se nessa igreja vai existir alguém que realmente vai querer buscar o Espírito Santo nesse momento. Eu não sei de você, mas tem pessoas que têm me ligado e têm me dito: pastor, eu estou me sentindo fraco espiritualmente. Eu nunca recebi tanta ligação de irmãos e nunca recebi tanto zap de irmãos dizendo: pastor, eu estou me sentindo fraco espiritualmente. Eu não consigo ir, não posso ir para a igreja. Eu estou me sentindo fraco. O que eu posso fazer, pastor? E talvez eu esteja falando para você aí em casa também, que está se sentindo fraco espiritualmente. Então eu não posso me dar o luxo de achar que tenho que deixar você se virar sozinho. Existem ovelhas que o pastor tem que carregar no braço. Tem ovelhas que andam com as próprias pernas. Mas tem ovelha que precisa ser guiada. E eu estou me colocando à disposição. A minha pergunta é: gostaria você de participar desse momento de reavivamento? 21 dias clamando a Deus pelo batismo do Espírito Santo. Se você tem esse desejo, eu queria fazer uma oração por esse material. E fazer oração por você também, aí onde você está na sua casa, e pelos que estão aqui no templo também, para que possamos nos consagrar a Deus e buscarmos o seu Espírito para completarmos a obra da pregação do Evangelho
porque Cristo vai vir buscar uma igreja. E essa igreja precisa estar reavivada no poder do Espírito de Deus. Ah, pastor, vai ser 5 da manhã? 5 da manhã. Não tem WhatsApp, não tem ninguém lhe importunando, não tem nenhum vizinho que está com som alto. Durma mais cedo, isso é bom para a sua imunidade. E às 5 da manhã eu quero encontrar com você a partir de amanhã, para buscarmos o Espírito Santo. Eu queria ter mais tempo para poder ampliar mais ainda, mas vamos respeitar o horário. E eu quero pedir a você, que nesse momento, onde você que está aqui no auditório, você que está em casa, eu queria pedir para que você ficasse em pé agora. Nós vamos orar e nós vamos entregar você nas mãos de Deus, para que por meio da busca do Espírito Santo, preparo espiritual, a renovação espiritual, nós possamos nos preparar para que como igreja possamos ver o Espírito de Deus sendo derramado. E todos nós unidos em uma só voz, proclamarmos o Evangelho para que Cristo volte logo para nos buscar. Eu estou cansado dessa terra, não sei você. Estou cansado. Já está na hora de clamarmos para que Deus cumpra com a sua promessa. Assim como eles clamaram pela promessa. Porque tem uma promessa para nós também. E a promessa é a chuva serôdia. É uma chuva muito maior do que foi no Pentecostes. E eu quero que tenhamos uma igreja unida para proclamar para requisitar do Senhor essa promessa. Vamos orar a Deus, entregando a Ele a nossa vida e nos consagrando para a honra e para a glória do Senhor. Senhor Deus, amorável Pai, nessa manhã, ao lermos a Tua palavra, nós percebemos que o Senhor, quando foi entronizado no santuário celestial, o Senhor direcionou o Seu Espírito Santo para atuar no meio da Sua igreja. Vimos aqui na Tua palavra nessa manhã, Senhor, o Teu Espírito Santo, Ele foi derramado. Os homens foram usados por Ele. A mensagem foi proclamada. Muitas pessoas se converteram, Senhor. O mundo foi abalado com as pregações. Porque eram homens que o mundo não era digno. Eram homens que não tinham a vida como de grande valia. Eram homens que não mediam esforços para se levantar, a fim de receberem o poder do Espírito Santo. Oh Deus, nós precisamos disso também hoje. Nós precisamos de uma igreja reavivada, uma igreja consagrada, uma igreja que queira receber o Teu Espírito para completarmos a Tua obra nessa terra. Transforma a nossa vida, Senhor. Transforma o nosso coração. Nós não queremos ser mais os mesmos depois que toda essa pandemia passar. Não dá para ser mais os mesmos cristãos. Nós já vimos o poder de decretos. Nós já vimos do que os governos são capazes. A transformação que o Senhor quer, para que sejamos encontrados como servos que ouça da boca do mestre: seja bendito, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Abençoe, Senhor, essas pessoas que vão começar às 21 madrugadas com o Senhor. Vamos orar, nós vamos ali clamar diante do Senhor, vamos fazer pedidos de orações, mas o principal pedido é para que o Senhor nos conceda o teu Espírito, para que possamos completar a tua obra. Abençoe esta igreja, cada adorador que veio aqui esta manhã, os amigos que estão em casa, que teu Espírito os alcance e que nós juntos possamos proclamar o Evangelho para que o Senhor volte logo para nos buscar. Santifica-nos por tua graça, perdoe os nossos pecados, é nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.
Deus abençoe.